O Santo Sudário é uma relíquia ou uma fraude? O que a ciência não consegue explicar? Primeiro ponto, como um católico fala sobre isso? A gente precisa saber que a igreja nos exorta a enfrentar o estudo do sudário de uma forma muito serena, sem posições preconcebidas, que não deem por comprovados resultados que não são comprovados ainda, mas ela nos convida de fato a agir com liberdade interior, com respeito, mas o que sobretudo conta para aquele que acredita é o fato de que o sudário ele é um espelho do evangelho. É importante saber que de fato no sudário estão as marcas de um homem crucificado de uma forma mas muito semelhante à narração dos evangelhos sobre o nosso Senhor. De fato, então, quando a gente pensa no sudário, antes de pensar, será que é autêntico? Será que é fraude? Será que é invenção? Será que é verdadeiro ou não? Antes de pensar tudo isso, a gente precisa pensar que quando a gente contempla essa relíquia, a gente pode chamar dessa forma, quando a gente contempla esse objeto histórico, é impossível que a gente se depare com todos esses detalhes, essas minúcias, esses estudos e não fique interiormente comovido. E isso não nos leve interiormente a lembrar da paixão de Nosso Senhor e assim encarnar essa paixão, encarnar esse sacrifício. Porque as coisas que estão ali dispostas no sudário, elas tomam uma tal dimensão que nos fazem de fato contemplar a paixão de Nosso Senhor de uma forma completamente diferente ao que nós tínhamos feito até então. E nesse vídeo a gente não vai conseguir falar de todos os detalhes a respeito do sudário. Então, para saber mais detalhes sobre a paixão segundo a medicina, segundo o sudário, a gente tem um episódio do podcast Tertúlia que é exclusivo sobre isso. Você pode acessar lá e aí sim você vai ver muitos detalhes nesse viés mais meditativo, para a gente contemplar a paixão de Nosso Senhor a partir do sudário e a partir dessa visão científica e da medicina. Aqui nesse vídeo nós vamos tratar de alguns fatos científicos, descobertas científicas e também coisas que a ciência até descobriu, mas não consegue dar uma resposta, não consegue encontrar. Então não vamos conseguir falar sobre tudo nesse vídeo porque realmente é muita coisa. E se você quiser saber mais, dá uma olhada no livro que a gente tem aqui pela minha Biblioteca Católica, que é justamente sobre o Santo Sudário, e aí lá sim tem muitos detalhes a respeito disso. Vamos começar então com dados iniciais aqui a respeito do sudário. Do que nós estamos falando? Estamos falando de um tecido, de um pedaço grande de lençol, de pano, enfim, que teria então envolvido um homem, o corpo de um homem falecido por crucificação, e esse tecido ele então é feito de linho natural, sem tintura. A princípio ele era de um preço elevado, porque ele era uma trama cara, de qualidade, então ele era um tecido caro, feito com uma sarja em tramas em forma de espinha de peixe, então tem uma trama aí específica. O tamanho dele é exatamente 4 metros, 42,5 centímetros de comprimento e 1 metro e 13,7 centímetros de largura. Ao mesmo tempo, a gente vê que ele é flexível, mas também resistente, por causa da sua trama, e ele é de uma cor pálida que vai variar de um bege a um sépia. Então ele apresenta também, se você olhar bem, uma margem lateral, que ela não tem borda, né, mas não tem nenhuma franja também. O que acontece é que essa margem lateral ela foi feita com o mesmo tecido, provavelmente o mesmo rolo de tecido, e foi costurado depois, uma faixa de aproximadamente 8 centímetros, que foi costurado então ali junto ao restante do lençol. Esse lençol aberto, ele apresenta duas faces, né? Então tem a face ventral e dorsal de um homem crucificado. O que isso significa? Toda a parte da frente e toda a parte das costas, né? Então, de fato, tem inclusive pinturas antigas que retratam Nosso Senhor sendo envolto em lençóis dessa forma, né? É como se deitassem o corpo de Nosso Senhor no lençol e depois dá a volta e cobre ele por inteiro. Então, por isso que a gente vai ver no sudário bem mais a cabeça e os pés não vão aparecer tanto, né? Vai aparecer pouquinho dos pés. E o homem que aparece aí é um homem que teria entre 30 e 35 anos, a partir dos estudos feitos, mais ou menos 1,80 de altura e mais ou menos 80 quilos. Também se percebe que as medidas, inclusive tem as medidas aí dos ossos, do fêmur, né? Tudo isso que indica que muito provavelmente se trata de alguém de origem semítica, ou seja, um judeu, por características biológicas mesmo de formação dos ossos. Outro dado que é muito interessante, que a gente já adianta um pouco, é que o sudário demonstra que esse homem morreu por uma morte violenta e por crucificação, porque dá para ver ali as marcas dos pregos nos punhos e nos pés também. Tem ali várias marcas que a gente vai encontrar ao longo dos estudos de flagelação, de perfuração nas mãos e nos pés, da ferida no lado, da flagelação com chicotadas, de espinhos na cabeça, de hematomas. Então tem muitas e muitas coisas aqui que já podem ser vistas já a partir de agora nesses estudos do Santo Sudário. Tudo isso já começa a nos
mostrar que existe uma probabilidade muito grande de que nós estejamos falando de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque aquilo que aparece no sudário é muito, muito, muito semelhante àquilo que está descrito nos evangelhos, como a gente já falava antes. Só que a ciência levanta aquela questão, né? Será que se trata de algo autêntico ou será que é uma fraude? Será que forjaram essa pintura? Será que isso foi uma pintura ou será que de fato está feito com sangue humano? Como que aconteceu, né, essa impressão desse homem, dessa imagem ali no sudário? Até então, existia pouca pesquisa científica a respeito do sudário, porque quando se olhava, bom, ele era um pano muito interessante, enfim, tinha algumas marcas ali, e quando você se afasta, né, olhando o sudário pelo menos uns 4 ou 5 metros, consegue enxergar a silhueta desse homem crucificado. Não é aquela coisa assim muito precisa, né? Não dá para enxergar tão bem. Tudo muda no ano de 1898, quando um fotógrafo amador chamado Secondo Pia, ele é convidado a fazer uma foto do Santo Sudário em Turim. E aí ele vai lá, né? A gente está falando do advento da fotografia, das primeiras peças fotográficas sendo feitas, e ele vai lá e tira uma foto do Santo Sudário, vai lá para a sala de revelação da foto, né? E quando ele está nesse processo de revelar a foto, ele fica impactado, porque ele se dá conta de que o negativo do Santo Sudário mostra perfeitamente a imagem desse homem crucificado. O que significa o negativo, né? Quando a gente olha antigamente, né? Vamos descobrir a idade de quem está assistindo o vídeo agora, se já viu isso aqui, né? Antigamente tinha aquelas máquinas de filme que você tinha o filme e aí o filme vinha em branco, você tirava a foto e depois levava aquele filme para revelar. Você levava o negativo, né? Que é aquela imagem da foto que ela tá com as luz e sombra mais salientes, enfim, né? Tá aparecendo ali mais escuro do que luz. E aí depois, quando revela, aí sim aparecem as cores, né? Ou enfim, antigamente só preto e branco. Mas a imagem por si só, o lado positivo da imagem aparecia revelando. E o que acontece aqui com o Santo Sudário é como se ele fosse de fato um negativo de uma foto. Quando se tira uma fotografia dele e vai para esse processo de revelar o negativo, aparece perfeitamente essa imagem, né? Quando vem o contraste do preto com o branco naquelas regiões onde existem as manchas ali de sangue, aparece perfeitamente a silhueta. Essa foi uma grande descoberta. Foi algo assim completamente revolucionário. E a partir de 1898 começou uma série de estudos que vão nos fazer repensar em todos esses mistérios que rondam o Santo Sudário. Antes de traçar, digamos que um pouco desse panorama histórico de como foram avançando as pesquisas, eu quero que a gente fale um pouquinho sobre algumas descobertas principais. Então vamos fazer um resumo aqui de achados principais que já se encontrou aí a partir dos estudos científicos do Santo Sudário. A primeira coisa que a gente já tem de comprovação histórica é que se trata de fato de um tecido antigo. Por quê? O sudário ele é uma peça rústica feita de puro linho, que foi confeccionado em um tear manual com técnicas de fiação utilizadas no Oriente Médio da época de Jesus. Esse é um dado que não precisa de muita investigação, né? Aí você pode me perguntar, bom, mas eu posso copiar isso hoje em dia e fazer e reproduzir um tecido e ficaria igual ao tecido de antigamente? De uma certa forma, sim, mas não é só isso que vai nos comprovar que é um tecido antigo. Outra coisa que aparece também é o vestígio de fibras de um tipo de algodão local. Isso quem descobriu foi o pesquisador John Tyre, do Instituto Têxtil de Manchester, né? Durante as pesquisas aí ele descobre que era uma fibra de algodão de uma espécie que não era cultivada na Europa durante a Idade Média, nem em outros momentos, né? Então não teria como essa fibra de algodão específica aparecer em outros momentos da história, senão nesse momento do Oriente Médio da época de Jesus. Então esse é um indício muito forte de que de fato nós estamos lidando com um pano daquela época. Não necessariamente de Nosso Senhor, ok? Mas a ciência já nos garante que de fato é um tecido antigo. Só que outra coisa apareceu, que é a presença de uma flor nativa. O que acontece? Isso é algo que sustenta também essa autenticidade do lençol, que é o pólen encontrado no tecido. Então, em 1999, um botânico chamado Avinoam Danin encontrou no sudário vestígios de muitos pólens aí de plantas datadas de vários momentos, né, especialmente do século 8, e que só existiam em Jerusalém. É o caso de uma espécie específica que ela teria sido utilizada na confecção da coroa de espinhos, né? Então existe uma correlação aí entre um pólen encontrado na coroa de espinhos e aquele que é encontrado também na mortalha, né, no sudário.
O que acontece também é que tem um outro pólen que foi encontrado pelo pesquisador que vai indicar uma planta nativa da região de Jerusalém que foi extinta, vejam só, justamente no período em que Jesus faleceu, né? Que Jesus morreu. Então, esses dois achados parecem também comprovar que se trata de fato de um lençol mortuário da época de Jesus, né? Até o século I depois de Cristo. Outra coisa muito interessante que acontece no sudário é que existe um rosto estampado, de fato, né? Como que esse rosto ficou estampado? Isso é algo que chocou os cientistas desde o início e desde aquela foto do Secondo Pia especialmente, porque é um rosto que ele se vê perfeitamente. Aqui no vídeo você inclusive pode ver uma reprodução aqui no nosso quadro atrás, né? Existe esse rosto que choca os cientistas porque existe uma beleza específica, existe uma imponência, um nível de detalhes, de profundidade que seria muito difícil que um pintor conseguisse reproduzir na Idade Média. Por que nós estamos fazendo essa referência à Idade Média? Vejam só, vamos recapitular um dado histórico muito importante. A gente tem aqui no canal já um vídeo falando sobre a história do sudário. Se você ainda não assistiu, veja lá para conhecer um pouco melhor toda essa história aí. Mas ele foi descoberto oficialmente, o seu primeiro registro histórico oficial é no século XIV, ou seja, durante a Idade Média. Logo, se houve um momento em que esse pano teria sido falsificado, fabricado, gerado como uma fraude, para que os fiéis pensassem que fosse um pano aí que envolveu Jesus, ele teria que ter sido fabricado nesse período mais ou menos, do século XIV, aí da Idade Média. Então, se nós encontramos nesse tecido pólens e espécies que estavam extintas já desde o primeiro século, nós já entendemos que realmente não se trata de uma fabricação da Idade Média. Nós estamos lidando com um tecido que é autêntico. E existe também esse rosto que desafia completamente os padrões tanto científicos quanto de arte, história da arte. Por quê? Durante a Idade Média existia uma forma de representação artística muito específica. Então a gente vai ver as obras de arte na Idade Média, elas têm características semelhantes, elas têm os modos da época, né? Tem os traços da época, os costumes, elas refletem tudo isso. E uma das coisas é a técnica de pintura. Essas obras da história da arte medieval, a gente percebe que não tem como ser, de fato, uma reprodução medieval. Um artista da época jamais poderia identificar essas minúcias assim de como o sudário está feito, né? E fazer uma pintura nesses moldes. Então, esse rosto, de fato, ele não teria como. Os estudos também apontaram que não existe tinta no sudário. Não foi usada nenhum tipo de tinta, de pigmento, de nada. O que o sudário tem de cor que está ali, que nós vemos nele, é sangue. Realmente é sangue. O rosto especificamente, como que o rosto aparece com tanta nitidez, né? Os estudos vão apontar que aquilo na verdade é algo chamado reação de Maillard. É uma reação na qual gases são liberados pelo cadáver, né, e eles reagem com a fina camada de celulose que tem aí nas fibras do tecido. Só que para ficar nessa nitidez, nesse grau de nitidez que nós temos visto aí no sudário, não pode haver a composição do corpo. Ou seja, existe um número de horas, né, limite em que o corpo pode estar em contato com esse tecido para fazer com que esse fenômeno aí da reação de Maillard ele aconteça. Então, isso corrobora a tese de que Nosso Senhor permaneceu aí da sexta-feira até o domingo da ressurreição apenas envolto por esse manto, né, por esse tecido. Porque se ele tivesse ficado mais tempo e fosse um corpo que de fato começou a se decompor, não teria essa nitidez e essa precisão de imagem que nós vemos no Santo Sudário, tanto no rosto quanto no restante do corpo. Certo? E os cientistas ainda não conseguiram chegar a uma conclusão de como isso aconteceu, né? Essa é uma hipótese de que de fato é essa reação que provocou a impressão, digamos assim, da imagem no tecido, mas ao mesmo tempo também ainda se tem essa dúvida de como isso aconteceu, né? O cadáver de fato não permaneceu em decomposição ali dentro, existe toda essa pergunta, esse mistério por trás de como essa imagem foi parar no nosso manto. Depois, outra coisa que aconteceu foi que no século XIV, para abafar as discussões que havia, enfim, em relação à autenticidade do sudário, né, foi exatamente quando o sudário apareceu, o Papa Clemente VII, ele declarou que as manchas elas não passavam de uma pintura que representava o verdadeiro sudário de Cristo. O que acontece então, como a gente já mencionou, é que as pesquisas feitas após disso comprovaram que de fato não se trata de tinta, não existe nenhum vestígio de tinta, mas sim de sangue e um tipo de sangue específico que é o sangue AB. Porém,
a gente não pode se apoiar completamente nesse tipo sanguíneo, porque ele é um tipo sanguíneo muito encontrado em sangues que estão há muito tempo já em determinados materiais, né? Então, por mais que tenha essa identificação de tipo sanguíneo como tipo universal, enfim, pode ser que seja AB, mas também pode ser que não seja. Esse é um dado que não é completamente verdadeiro, né? Um dado que é verdadeiro que eles encontraram o tipo de sangue AB, mas não é 100% verdadeiro que esse seja, digamos, o sangue de Jesus, o tipo sanguíneo de Jesus, né? Então existe essa dúvida científica, digamos assim, a respeito disso. Um dado interessante a respeito dessas marcas é que elas estão numa camada superficial do tecido e não tem nenhuma técnica de pintura medieval que seria capaz de colocar a tinta nesse grau de superficialidade. Então, de fato, nós estamos falando de um pano manchado de sangue, realmente, e que produz essa imagem impressionante. É importante também mencionar que as pesquisas científicas mais intensas, elas começaram a partir do século XX. Então, os cientistas eles se debruçaram aí realmente com a autorização do Vaticano para fazer uma investigação a fundo, mais ou menos aí na década de 70, né, 1973, enfim, que foi quando começaram essas análises científicas mais profundas. E a partir dali, alguns estudos mostraram que as marcas, tanto da frente quanto de trás, são compatíveis com as marcas de um homem crucificado. Então, nós temos as marcas dos pregos nas mãos, mais especificamente nessa região ali entre metacarpo, carpo, né? A gente tem as marcas dos pés, a gente tem a questão do flagelo. Então, os estudos da figura em si mostraram a compatibilidade com essa descoberta da crucificação. E em 1978, também se descobriu algo completamente surpreendente, que é o fato de que a imagem do sudário é uma imagem 3D. O que acontece? É uma imagem tridimensional. Porque o que se percebeu, os cientistas analisando o sudário, eles perceberam que existia uma mudança de intensidade da cor, do sangue aparecendo ali no sudário, que fazia com que alguns lugares, alguns lugares do corpo tivessem mais profundidade, os outros estavam mais aparentes, os outros menos. E isso foi capaz de transformar o sudário, a partir da tecnologia, em uma imagem 3D. Essa descoberta foi de fato uma revolução, porque demonstra não só que a imagem é 3D, mas que a imagem, o corpo que estava sobre o sudário, ele não era um corpo que sofria as leis da gravidade. Vejam só. O natural é que se nós colocamos um corpo sobre um tecido, a parte que está em contato com a pedra, com o tecido ali na parte de baixo, teria que ficar mais forte, mais intensa do que a parte de cima, não é mesmo? Então, qualquer pessoa que corta a minha mão aqui, coloco sobre um pano e deito a minha mão, enrolo ela, obviamente o pano vai ter mais intensidade na parte onde existe a lei da gravidade acontecendo. Só que com o santo sudário não é assim. Por quê? A parte de trás do dorso não é mais intensa do que a parte de cima, onde aparece o rosto e o restante do corpo, a parte da frente do corpo. Na verdade, nós estamos falando de uma imagem que ela é perfeitamente equilibrada, como se o corpo do homem crucificado estivesse suspenso no ar e não sofrendo as leis da gravidade que fariam com que a imagem de baixo ficasse achatada ou sem essas profundidades aí da tridimensionalidade. Essa é uma resposta que a ciência ainda não conseguiu explicar. Como de fato pode ser que a imagem que esteja ali não esteja sofrendo as leis da gravidade? Não se sabe. Esse é um mistério do santo sudário. Os cientistas seguem pesquisando, mas ainda sem ter grandes conclusões a respeito disso, Esse é um fato, olha, nós que estamos aqui no canal Católico Entre Católicos, convenhamos, tudo parece apontar para que, de fato, o santo sudário seja uma relíquia autêntica. Embora a ciência ainda não nos dê 100% de certeza, mas é muito difícil acreditar que não seja, Isso é realmente um gesto de fé. Uma das coisas que mais foi polêmico em relação ao sudário é que em 1988 tentaram fazer um teste de carbono 14, que é um teste utilizado aí para conseguir identificar a idade das coisas, a idade dos objetos. Conseguir rastrear de que momento ele é. E esse teste, ele foi feito de uma forma bastante controversa, com algumas imprecisões técnicas, com alguns problemas de coleta de material, de transporte, de análise de dados. Tem várias coisas aí que nós temos que, enfim, a gente não vai conseguir entrar aqui no vídeo em detalhes, mas existe problemas aí nessa pesquisa, O que acontece? Quando o resultado saiu, em 1988, 3 laboratórios fizeram esse teste e, a princípio, esses laboratórios disseram que o resultado tinha indicado entre o ano de 1260 e 1390 como o ano de fabricação do sudário. Então, como se ele tivesse feito nessa época. Isso faria com que caísse por terra a tese de que se trata, de fato, de
uma mortalha de Nosso Senhor, do século I. Porque ele, a princípio, seria do século XIII, no mínimo. Só que alguns anos depois, né, com o avanço das pesquisas, já se comprovou que, na verdade, o resultado ele não é válido por diversos problemas na coleta e tudo isso que nós comentamos. Então é uma data aí polêmica, mas que, na verdade, não corrobora com a realidade. Então esse é um dos fatos que é importante mencionar, porque muitas pessoas ficaram com isso na cabeça, lembram disso, inclusive descartaram o sudário como não sendo verídico, mas essas novas pesquisas demonstraram que não procede esse conhecimento. De fato, a ciência ainda não conseguiu chegar a uma data precisa de fabricação do sudário. Outro dado que pode, inclusive, confirmar isso é o fato de que o sudário passou por um incêndio no ano de 1532 e foi acometido, né? Ele pode ter sido contaminado por resíduo, por bactéria, por muitas coisas que, dado a coleta de muito pouco material, né, pode comprometer o resultado e fazer com que, de fato, tenha um problema aí nessa hora de identificar, né, a idade do sudário. Bom, até aqui nós já tivemos muitas descobertas, né? Estamos quase no final, então segura aí, se você continua vendo esse vídeo, segura aí que a gente já está quase terminando. O que nós temos de outra descoberta que foi muito impressionante e que é muito recente, do ano de 2009? Arqueólogos da Universidade Hebraica descobriram, lá num cemitério de Aceldama, na região de Jerusalém, eles descobriram uma tumba do século I com fragmentos de mantos usados para cobrir corpos da cabeça aos pés, como é o sudário. Por que essa descoberta é muito importante? Uma das principais teses usadas para refutar o sudário é de que os crucificados da época e os mortos ali da época, eles não eram enterrados, eles não tinham, né, um enterro, um sepultamento tal como teria sido o sepultamento de Nosso Senhor com o sudário. Por isso que a princípio seria falso. O que acontece? Essa descoberta comprova, apoia a tese de que, de fato, Nosso Senhor pode ter sido sepultado sim com um pano nesse formato, dessa forma exatamente como está ali, né? Deitado e depois com o pano por cima. Depois disso tudo, né, de todas essas comprovações históricas e de tudo aquilo que ainda tem resposta e ainda não tem resposta, um dado importante é olhar para os sinais da paixão no sudário e aí, a partir disso a gente vai amarrando aqui, fechando, né, o nosso vídeo de hoje. O que o sudário mostra? Primeiro, uma cabeça perfurada com uma coroa de espinhos, que não seria uma tiara, mas que seria uma forma de capacete, porque as marcas dos espinhos estão por todo o crânio, né? Por toda a cabeça. Então existe aqui um dado muito interessante em relação à forma da crucificação. É muito difícil que um crucificado da época tenha recebido um tipo de capacete de espinhos dessa forma. A maior hipótese é que seja de fato Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque se trata de espinhos que mediam cerca de 5 centímetros, 72 perfurações no crânio, né, na cabeça. Então, a ciência ainda não consegue responder como que um outro crucificado na história pudesse ter tido uma morte nesses moldes, né? De fato, é muito difícil que isso aconteça, a não ser Nosso Senhor, né? Que a gente já sabe muito bem a história. Outro traço interessante são os traços faciais que aparecem ali. Tanto o rosto, quanto a barba, quanto o cabelo, eles aparecem estampados. Eles apresentam características do grupo racial semita, ou seja, existem características de judeus, né, de biotipo judaico. Então isso seria outra forma de corroborar que é muito provável que se trate de algo autêntico. Outra questão interessante é que existe um penteado tradicional que foi encontrado, vejam só. É possível que o Nosso Senhor tenha usado um penteado da época, né, um penteado tradicional. O historiador inglês Ian Wilson, ele descobriu que em algumas imagens, né, dali do sudário do falecido, existe uma trança, uma espécie de trança que está meio desmanchada nas costas. E na época de Jesus era muito comum que se usasse esse cabelo trançado na parte de trás até o pescoço. Então, talvez, né, essa seja uma outra confirmação da autenticidade e da datação do sudário. Outra questão interessante é a marca dos pregos. Por quê? Tradicionalmente na iconografia a gente costuma ver os pregos na região da mão, né, da palma. E a partir do sudário a gente percebe que, na verdade, a maior probabilidade é que os pregos eles tenham sido colocados na região do pulso, né, essa região aqui de baixo. Esse é algo que foi descoberto a partir do sudário. Ninguém acreditava nisso na época medieval. A iconografia medieval mostra os pregos na mão e não no pulso. Então aqui a gente consegue perceber que, de fato,
nós estamos falando de, muito provavelmente, um sudário autêntico. E por último, outro dado da paixão que nós vemos no sudário são os ferimentos que nós temos, né? Tanto de flagelação quanto os ferimentos nos ombros e nas costas, que indicam que o morto ele carregou uma barra horizontal no percurso. Ou seja, nós estamos falando de um crucificado que de fato carregou a sua cruz e que apresentou também contusões graves, né? Tanto no joelho quanto no nariz. O que isso significa? Que provavelmente ele caiu, machucou os joelhos e machucou o rosto com as quedas. Então, a partir de tudo isso, a gente consegue perceber que existe no sudário marcas quase incontestáveis da paixão de Nosso Senhor. Uma descrição perfeita, né? Essas descobertas motivaram muitos livros, dentre eles o mais conhecido deles, que é A Paixão Segundo o Cirurgião, do Pierre Barbet. E, inclusive, um deles foi editado aqui pela minha Biblioteca Católica. Tem uma descrição extensíssima de todas as descobertas científicas, desde o descobrimento do sudário até a foto do Segundo Pia no século XIX, até os grandes descobertas científicas agora mais recentes, século XX e século XXI. A gente está falando de um livro muito recente aí que tem o principal apanhado. Aqui nesse vídeo a gente falou, acreditem, a gente falou de uma pequena parte dessas descobertas, né? Porque nós estamos falando de um objeto histórico, é o objeto mais estudado da história, que tem inclusive uma área de estudos própria, que é a sindologia, que é a área de estudos que estuda o sudário. Todas as disciplinas podem estudar o sudário e estudam de fato. A gente está falando de arqueologia, de biologia, de química, de física, de termodinâmica, de tudo que a gente pode imaginar que são ciências usadas para estudar o sudário e tentar encontrar respostas, mas esse objeto, essa relíquia, continua fascinando e deixando todos os cientistas sem uma resposta definitiva. A decisão de acreditar ou não, de venerar ou não, fica por nossa conta, minha e sua. Você diga aí nos comentários o que você acha. Você acha que o sudário é autêntico ou não? Conta aqui nos comentários pra gente saber. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!